que anunciou nessa segunda-feira Felipe Maestro como técnico interino, mas quem virá para 2025? Antes de responder essa pergunta, deixa eu só contar o que o Pedrinho disse em entrevista coletiva. O presidente do Vasco admitiu que não havia outra alternativa para essa reta final de campeonato que não fosse o Felipe, que funciona como uma espécie de diretor técnico. Abre aspas para o presidente do Vasco. O Felipe é capacitado, tem todas as licenças da CBF e conhece os atletas. Em um momento decisivo, seria arriscado trazer um treinador jovem do Sub-17, fecha aspas, Vasco que ainda faz 3 partidas, contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e contra o Cuiabá fora com 43 pontos. Cruz Maltino precisa de pelo menos 2 para não correr qualquer risco de rebaixamento. Em relação aos planos para 2025, posso assegurar que o Pedro Caixinha já foi alvo de proposta oficial, mas ele pediu alguns dias para pensar. Outros nomes que agradam dentro do Vasco: Gustavo Quinteiros, treinador que pertence ao Vélez, e Hernan Crespo, desempregado desde que deixou o Al Ain. Você, torcedor vascaíno, tem preferência? Qual seria a sua escolha? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Combinado? Paulo, o que achou da coletiva do Pedrinho? Consegue descobrir sobre o andamento da SAF, da venda da SAF? O Pedrinho falou que estava em trocas de documento e despistou. Fabrício, eu vi muita gente criticando o Pedrinho pelas declarações. Eu tenho percebido que a galera já meio que pegou um bode do Pedrinho, né? Eu não estou entre esses que pegaram um bode do presidente. Eu acho que ele tem tentado fazer aquilo que está entre as possibilidades. Até recebi mensagem de gente comparando os tempos do Pedrinho como comentarista, em que ele criticava a troca de técnico. Mas vamos lembrar que o Vasco vem de 4 derrotas seguidas, com notícias de insatisfação de parte do elenco. O Verratti era um dos muito incomodados com o trabalho do técnico. Então, cara, diante desse cenário, você não vai, enfim. Eu entendo a mudança nessa reta final de temporada, tá? As pessoas deveriam ter o mesmo pensamento. Mas não é assim. Mas eu vou estar no jogo, me procura lá que eu vou ter o maior prazer em tirar essa foto contigo. Bom, Fabiel dos Santos Martins, grande abraço. Alan Sérgio novamente, Cuca é excelente treinador, grande trabalho. Eu acho o Cuca um excelente treinador. As pessoas vão confundir aí que ele foi acusado de estupro, foi absolvido. Eu acho que a gente tem que entender quem critica, mas entender também o ser humano. Se fosse comprovado esse tipo de agressão a uma mulher, eu seria o primeiro aqui a ser contra a contratação dele. Mas, pelo que me consta, ele foi absolvido nesse caso e eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Essa é a minha opinião, então, por isso, seria o técnico que eu indicaria para o Vasco. Mal conheço o Cuca, tive com ele uma vez, quando ele, em 2015, treinava o Palmeiras. Não conheço ele como pessoa, não sei se é gente boa, se é ruim como pessoa, mas como técnico, eu acho que ele pode fazer um grande trabalho treinando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza? Grande abraço. Marcos Maia, é chato, mas sem investidor, essa janela dificilmente será boa. E Paê precisa ir embora para tentar trazer pelo menos um que entregue mais. Bom, Marcos, eu acho assim, vamos fazer aqui uma reflexão. O pacote todo do Jean Davi e o pacote todo do Maxime Rodrigues, pacote todo, compra, salário, essas coisas todas que o Vasco pagou, daria para trazer o Richarlison. Me dá esse dinheiro na mão que eu vou lá e convenço o Tottenham a emprestá-lo um ano para o Vasco. Se o atleta quiser, eu garanto a você que eu trago ele. Então, a questão não é dinheiro, é onde você emprega esse dinheiro. Tá? Então, eu acho assim, tá? Não participei, são palavras minhas. O Fluminense era lanterna.
E foi ao mercado e contratou. O John Textor, eu não sei de onde ele tira tanto dinheiro, e contratou. O Flamengo, por sua vez, pela decepção ali, né, com o Tite, também contratou, embora alguns atletas eu não acho que existia a necessidade. E aí ficou o Vasco, o patinho feio, o primo pobre, aquele que não tinha dinheiro, e se viu obrigado a contratar também. E contratou mal. Contratou muito mal, porque era melhor deixar os jogadores da base. Acho que Eric Marcos, Figueiredo, minha opinião, tá? Jogadores que foram emprestados nessa temporada fariam melhor do que o Jean Davi e do que o Maximiliano Rodrigues. Mas a cobrança é tão grande que obriga a você tomar algumas decisões que ali na frente você vai se arrepender. Para mim é muito nítido que há um arrependimento com muitas decisões que foram tomadas. Mas elas precisavam ser tomadas, porque as pessoas fazem uma pressão tão grande no presidente do clube que ele fica acuado, ele fica nas cordas. E aí ele reage. Ao reagir, ele erra. E errou. Mas eu posso falar aqui porque eu disse para ele. Ele é meu amigo e ele sabe que eu quero o bem dele. Então ele me entende. Tá bom? Grande abraço, Marcos. Manuel Santana, grande Edmundo, boa tarde. Envio um salve para a torcida vascaína do Mato Grosso, em especial para o Racha do Bola, na rede de Rondonópolis. Bom, primeiro, Manuel, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo superchat, me sinto lisonjeado aí pelo seu carinho, tá bom? Pessoal aí do Racha do Bola na rede, vou voltar. Pessoal, mandar um grande abraço aí para o Rocha do Bola na Rede, pessoal de Rondonópolis. Grande abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Mais um superchat aqui, ó. Haroldo Felizardo. Saudades de você em campo, irmão. Não dá mais. Não dá mais para mim, a barriga tá ruim, tá grande. Mas vou continuar aqui, torcendo. Continuar firme no propósito de ver um dia o meu querido Clube de Regatas da Vasco da Gama novamente campeão. Beleza? Lucas Silva. Edmundo Ídolo. Manda um salve para o meu pai, Júlio César. Meu irmão Gabriel. Davi, Daniel. Beleza? Somos todos vascaínos. Alagoas é Vasco. Primeiro, mandar um grande abraço para todo mundo aí de Alagoas. Estado sensacional. Júlio César, Gabriel, Davi, Daniel. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Fernando Silva. Boa noite, Edmundo. Se futuramente o Pedrinho te convidar para ser membro da comissão técnica fixa, independente da função, você aceitaria? Bom, Fernando, essa pergunta já me foi feita algumas vezes, né? Primeiro tem que vir um convite para depois ter a resposta, porque senão eu estaria me oferecendo. Eu acho complexo, porque as pessoas, a torcida do Vasco gosta bastante de mim, então acho que seria uma pressão muito grande para o técnico, a minha presença ali. E eu assim, calmo, tranquilo, eu sou comedido, mas no afã ali, no auge da adrenalina do jogo, eu corro muito risco de falar besteira, enfim, e de não ser uma coisa positiva. Essa coisa aqui também do canal me distanciou um pouco do Vasco,
minha intenção é a melhor possível, né? Mas uma vez que eu falo mal aqui do Payet, por exemplo, como que amanhã eu vou conviver com ele? É meio complexo, sabe? Por isso eu tenho me afastado um pouco para eu ter a liberdade de falar o que eu quero aqui no canal, de ter uma relação mais direta com vocês que gostam dessa minha sinceridade. Não existe nada pessoal, nem com o Souza, que falou mal de mim um dia, muito menos com o Alex Teixeira, que eu amo, que eu adoro aquele moleque, muito menos com o Felipe Coutinho, que esses dias me encontrou no restaurante, foi muito carinhoso, muito simpático comigo. Não é pessoal. Quando eu cito nomes aqui, é para que o Vasco melhore. Gostaria muito, nesse momento, estar pegando o avião para ir para Buenos Aires assistir o Vasco na final da Libertadores. Mas essa não é a realidade do Vasco hoje. É preciso que seja feito um trabalho para mudar essa realidade do clube. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, certo? Agradecendo as imagens aí do canal do Nicola, canal do Mundo Ed, que trouxeram aí notícias aí do nosso Vascão. Galera, vamos começar o vídeo aqui falando sobre a entrevista ontem do Pedrinho, né? Uma entrevista que para muitos foi desanimador sobre o futuro do Vasco. Fica bastante sombrio, né, o que virá em 2025 se o Vasco não se acertar aí com o investidor. O Pedrinho tá tentando aí pagar dívidas. A 777 deixou um rombo gigante pro Vasco, gigante. Um rombo que, se continuasse mais um pouco, é a pura da verdade, o Vasco poderia fechar as portas. Foi uma coisa muito pesada que aconteceu no Vasco. Mas agora é olhar pra frente. O Pedrinho tem agora a missão de tentar achar esse investidor. Existe troca de documentos, conversa aí com o Marinax. O Pedrinho até confirmou que tá em troca de documentos aí com o investidor. Então, vamos aguardar aí que o Vasco consiga se recuperar, né? Monte um time mais forte do que esse ano na próxima temporada. Quem também veio a público foi o Marcelo Santana, né? Se explicar aí da janela pífia que ele fez. O Marcelo Santana também que justificou os valores gastos nos jogadores aí do meio do ano, a janela que não trouxeram zagueiro. Então, eles vieram para dar a desculpa, né? Desculpa do erro que aconteceu. E a gente espera aí que eles aprendam e contratem melhor para a próxima temporada. O Vasco vai precisar de uma reformulação grande nesse elenco. Certo? Vamos falar aqui sobre Orejano. O Cincinnati tem até domingo para exercer a opção de compra do Orejano, de 3 milhões de dólares. A informação que vem é que o Cincinnati vai exercer essa opção. Se não exercer, o Orejano pode retornar para o Vasco e o Vasco vender para outro clube. Então, essa semana aí devemos ter novidades. Sobre Capasso, o Olímpia deve entrar em contato com o Vasco para fazer uma proposta de compra aí sobre o jogador. Jogador que foi campeão lá no Olímpia. Então, tendência é que Capasso também fique por lá. Falar aqui sobre reforços, dois nomes do Botafogo ontem foram especulados no Vasco, foram oferecidos, né, segundo o jornalista. O primeiro nome é do volante Tietê. Tietê que jogou já no Palmeiras, de São Paulo, agora tá no Botafogo, até perdeu muito espaço lá, foi oferecido ao Vasco. O Vasco aí entrou em contato com o empresário aí através do Marcelo Santana. É uma negociação que tá correndo em sigilo aí, que foi descoberta aí por um jornalista. E veio ontem aí a público. Outro também, que o Vasco negocia, está de saída do Botafogo, é o lateral Marçal.
Outro também, o mesmo jornalista que trouxe a informação do Tietê, ele confirmou também o interesse do Vasco no Marçal. Marçal que não vai ficar no Botafogo. Ele é a terceira opção hoje no Botafogo. E o jogador também quer ficar no Rio e vê o Vasco com uma grande possibilidade de jogar. Então, 2 nomes aí do Botafogo, que o Vasco está interessado. Então vamos aguardar aí novidades aí. Sobre o treinador, ontem já trouxe, né, que o Vasco estava de olho no treinador estrangeiro, mas a tendência é que o treinador brasileiro seja contratado. Nomes que ganham força. O primeiro, Renato Gaúcho, como a gente já trouxe aqui, é o favorito aí do Vasco. O segundo é o Tite. Tite passou a ser o segundo nome. O Vasco que deve ter um elenco que não tão forte assim, que deve jogar no estilo do Tite, né? Então o Tite também passou a ser uma opção. Outro também que deve ganhar força nos próximos dias é o de Cuca, hein? Não estranhe se o Cuca acertar com o Vasco. O Pedrinho tem uma excelente relação com ele, Felipe também. Então esses 3 nomes aí estão na mesa do Vasco, para o Vasco fechar como seu novo técnico para 2025. Fechado? Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificações e até mais. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, certo? Agradecendo as imagens aí do canal do Nicola, canal do Mundo Ed, que trouxeram aí notícias aí do nosso Vascão. Galera, vamos começar o vídeo aqui falando sobre a entrevista ontem do Pedrinho, né? Uma entrevista que para muitos foi desanimador sobre o futuro do Vasco. Fica bastante sombrio, né? O que virá em 2025 se o Vasco não se acertar aí com o investidor. O Pedrinho tá tentando aí pagar dívidas. A 777 deixou um rombo gigante pro Vasco, gigante. Um rombo que, se continuasse mais um pouco, é a pura da verdade, o Vasco poderia fechar as portas. Foi uma coisa muito pesada que aconteceu no Vasco, mas agora é olhar pra frente. O Pedrinho tem agora a missão de tentar achar esse investidor. Existe troca de documentos, conversa aí com o Marinax. O Pedrinho ontem até confirmou que tá em troca de documentos aí com o investidor. Então, vamos aguardar aí que o Vasco